mesmo com a bagunça tática, o ornitorrinco tático montado pelo senhor Eduardo Cudê, o Inter tinha obrigação de encontrar dentro do campo soluções para ganhar do toma-iapo. Fala, torcedor colorado. Depois de mais um vexame do Inter, vim trazer os comentários pós-jogo do Fabiano Baldasso e do Vaguinha. Não faltou críticas ao time e principalmente ao treinador Eduardo Cudê. Deixe nos comentários se vocês acham que o Inter deve demitir o treinador. Não se esqueçam de deixar o like e seguir o nosso canal. Vergonha, vergonha absoluta. Mais um vexame deste time do Internacional. Mais um vexame desse time sem vergonha do Internacional. Time sem vergonha. Bando de frouxo. Bando de frouxo. Bando de frouxo e de bunda mole esse time do Internacional. Esse time não. Esse time não. Essa bagunça desse treinador aí. Essa bagunça colocada em campo. Eu não vi há muito tempo um time tão desorganizado como este do Internacional. Há muito tempo eu não via. Esse treinador aí teve 8 dias para preparar o time do Inter para pegar o toma-iapo. O toma-iapo. 8 dias para preparar o time para pegar o toma-iapo e ele apresenta em campo uma gororoba tática, um ornitorrinco tático. Piores ainda, as substituições que ele fez. Chega na metade do jogo, ele devolve Alan Patrick pro ataque. Mas uma bagunça completa de um treinador sem soluções. De um treinador que não consegue fazer um movimento inventivo nunca. 8 dias ele teve para preparar o time para esse jogo e apresentou uma bagunça, uma desorganização completa, uma gororoba de time do Internacional. Mas aí eu digo para vocês, mesmo com a bagunça, mesmo com a gororoba, mesmo com o treinador limitado, mesmo com tudo isso, é obrigação dos jogadores dentro de campo de encontrarem solução para ganhar, atropelar e passar por cima do toma-iapo. Pelo amor de Deus! O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar méritos do adversário? Só me falta essa. Aliás, só me falta hoje o Cudê e o presidente Barcelos comemorar que o Inter está a 14 jogos sem vencer. Não me digam isso no vestiário. Não façam a torcida de idiota. Não façam o torcedor de palhaço. Não venham no vestiário comemorar essa invencibilidade de merda do Internacional. Essa invencibilidade que trocada por um pote de cocô é a mesma coisa. Não vale nada essa invencibilidade do Internacional. Nada. Mesmo com toda essa bagunça, mesmo com tudo isso, não vamos aqui encontrar mérito do adversário. Não vamos dizer, não conseguimos porque o adversário montou 2 linhas. É o toma-iapo, cara. Os caras vieram aqui para não tomar goleada. Se tu assinasse antes do jogo 2-0 pro Inter, eles assinavam. Tu tem obrigação de passar por cima do adversário mesmo com todas as dificuldades. O Internacional perdeu o fator local. Há 3 anos o Internacional é engolido por times menores dentro do Beira-Rio. Porque é um time bunda mole. Porque nós temos jogadores bunda moles nos últimos anos. Jogadores com personalidade fraca. Jogadores desequilibrados psicologicamente, porque para brigar e serem expulsos, como quase foi o Bustos hoje, como foi o Maurício esses dias, como foi o DP no ano passado contra o Caxias, para fazer isso são os leões. Para dividir uma bola, fazer a diferença e empurrar o adversário para dentro do gol, são os gatinhos. Aí são os gatinhos. Eu tenho 45 mil pessoas simultâneas neste momento para dizer para todos vocês que eu estou constrangido, estou envergonhado, de ponta a ponta com este Internacional, de hoje e dos últimos dias. Quando apertou a coisa, quando não eram os timezinhos do interior do estado do Rio Grande do Sul, fraquinhos, o Inter desabou. Começou a aparecer a verdade, e a primeira grande verdade, que se sobrepõe a todas as outras, é que o treinador do Internacional é limitado. O treinador do Internacional é limitado, ele não tem soluções. Eu repito, ele teve 8 dias. 8 dias ele teve. Tá falando alguém aí, Monique? O que houve?
Pude estar preparado e acabou entrando sem querer, desculpe. Ele teve 8 dias para preparar um time e apresentou essa gororoba que nós vimos em campo. Essa gororoba que nós vimos em campo. Eu estou enjoado, eu estou enojado desse time do Internacional. Eu não aguento mais esperar que esse time do Internacional tenha ímpeto, tenha vontade, de esperar que esse treinador encontre soluções para os problemas que o Internacional encontra, porque nada disso acontece. Eu vou dizer para vocês, não adianta ter o super grupo qualificado do Internacional que tem bons jogadores, se esse espírito bunda mole continuar dentro de campo e se esse treinador limitado continuar na casa-mata do Internacional. Nós não vamos a lugar nenhum dessa forma. Não vamos a lugar nenhum dessa forma. Eu até posso analisar individualmente o Internacional hoje, dizer que o Alan Patrick estava escondido e agora se machucou, mas além de tudo, nós temos azar. Nós vamos passar 10 jogos sem o Alan Patrick e sem o Valência, os 2 melhores jogadores do Internacional. Além de tudo, nós temos azar. Posso continuar analisando individualmente para dizer que o Borré foi uma vergonha no jogo de hoje, que o Alário foi terrível no jogo de hoje, que o Maurício entrou fazendo tudo errado no jogo de hoje, que o Bruno Henrique foi omisso no jogo de hoje, que o Hugo Malho não joga nada. Eu posso dizer tudo isso para vocês. Mas eu continuo dizendo, mesmo com tudo isso, mesmo com individualidades abaixo, mesmo com a bagunça tática, o ornitorrinco tático montado pelo senhor Eduardo Cudê, o Inter tinha obrigação de encontrar dentro do campo soluções para ganhar do Toma-Yapo. Pessoal, vai ser no improviso aqui com pouca luz, mas não poderia esperar chegar em casa para conversar com você, torcedor do Internacional. E durante a jornada eu cheguei a falar, da Gaúcha, que o torcedor do Inter não merece isso que está acontecendo. O Inter jogou hoje contra um time semi-profissional que nunca tinha saído da Bolívia e não conseguiu fazer um gol nesse adversário. Então, assim, eu vou direto ao assunto, tá? O Eduardo Cudê, ele já tem um somatório de fatores que são suficientes, ou um somatório que é suficiente para que ele seja demitido do comando técnico do Inter. Alguns podem avaliar, bom, mas o trabalho era bom ali atrás, quem sabe ele merece mais uma oportunidade contra o Bahia. Eu posso discutir e debater isso. Mas ele já tem fatores que somados permitem que possam indicar uma demissão, uma saída do comando técnico do Inter. Por quê? Ele assumiu o Inter, deu uma ajeitada no time. Passamos pelo River Plate, pelo Bolívar e fomos eliminados pelo Fluminense. Eu estou voltando atrás para recuperar um histórico. Depois, nós não conseguimos chegar na Libertadores da América. Porque aqui, na frente da torcida, o trabalho dele foi insuficiente contra América Mineiro e contra Curitiba. E ali nós saímos dos trilhos. E até nos encontrarmos novamente, não deu mais tempo. Vem 2024. A expectativa ela é gigante. E o que acontece? O Inter perde para o Juventude a classificação para a final da competição. 15 dias se passaram. Ele teve tempo para trabalhar. E o resultado de campo, em 15 dias, são 2 empates em 0-0 contra o Belgrano, da Argentina, e contra o Real Toma-Yapo. Então, se todos esses fatores, todos esses argumentos, eles não são necessários para demitir um treinador, então o que falta? Dá tempo para esperar a largada no Campeonato Brasileiro para fazer a troca? Tem gente que pode defender isso. Ele merece mais uma chance contra o Bahia? Ou um novo técnico chegando poderia adiantar alguma situação? Fica a pergunta. Mas ele já tem, no meu entendimento, um trabalho que, se julgado hoje, cabe demissão.
Contra o Real Tomayapo, ele escalou um time misto. Não precisava nem ser um time misto, poderia ser um time reserva, bem treinado, bem organizado durante todo o tempo que ele teve. Poderia com facilidade ganhar desse time semi-profissional, que fez a primeira viagem internacional da vida deles. O Inter fez uma guerra e não conseguiu ganhar o jogo. O Inter não teve aproximação. O Inter não teve nenhuma jogada combinada. Foi tudo na base do oba-oba, do vamos jogar dentro da área para ver se alguém resolve. No primeiro tempo, o Alário teve uma oportunidade, acho que um lance que estava até impedido, né? O Wesley que entra e bate cruzado, e ele não consegue finalizar, estava até impedido, mas constrangedora a atuação do Alário. O Borré, que fez o primeiro jogo dele com a camisa do Inter, constrangedor a atuação. Mas a atuação individual de um jogo onde praticamente ninguém foi bem, Bernabé, primeiro jogo dele, o Wesley até teve algumas tomadas de decisões interessantes, mas a análise individual, ela vai ficar em segundo plano. Quando o coletivo, que era para estar funcionando muito bem, depois de 15 dias de trabalho e um jogo no meio do caminho, ele naufraga. Naufraga nas mãos de um treinador que perdeu a mão. Aí vem um detalhe. Aí entra outro detalhe. Ele perdeu a mão. Por que ele perdeu a mão? Nitidamente, os jogadores do Inter estão caminhando dentro de campo. Ele perdeu o grupo de jogadores. Por quê? Foi o afastamento do Depena e do Gabriel? Ou foi a declaração dele pedindo Oscar depois de uma grande atuação do time aqui contra o São Luís de Juí? Será que isso pegou mal? Eu fico sem resposta, gente. Sabe por quê? Porque aí entra uma outra parcela de responsabilidade, de grande responsabilidade, que é do departamento de futebol, que é buzina de avião e que não serve para absolutamente nada. O presidente precisa baixar para resolver problemas do departamento de futebol, porque os caras não têm comando, não têm voz ativa. E aí sobra para o presidente administrar uma situação com um amigo pessoal, com alguém que trabalhou na campanha para ele ser reeleito. Como demitir um amigo? Como resolver essa situação? O presidente, que é um grande colorado, eu não tenho dúvida nenhuma disso, ele precisa tomar uma decisão. O que está à frente neste momento? A paixão dele por esse escudo ou a amizade com Eduardo Cudê? Eu espero sinceramente que o amor pelo Inter. E que isso seja resolvido o mais rápido possível. Eu não sei se vai ter demissão nas próximas horas. O ambiente realmente é muito pesado, teve pressão da torcida, teve bomba estourando no pátio do Beira-Rio. A Popular manteve silêncio, não trouxe faixas, não trouxe a banda. No segundo tempo apoiou, até para ter a justificativa de fazer a cobrança no final, feita na arquibancada e lá fora. Mas o torcedor do Inter, e eu me coloco nessa situação agora, vocês com certeza já viram eu mais indignado. Há uma indiferença por parte de muitos torcedores com o que está acontecendo. Uma desesperança. No ano que nós começamos com uma grande expectativa da melhor janela dos últimos anos, ou até da história do Inter, de grandes contratações que foram feitas e que não estão dando a resposta, nós vamos começar o Campeonato Brasileiro. A nossa obsessão, com medo de perder para o Bahia. E depois para o Palmeiras, para o Atlético Paranaense e começar patinando lá atrás, brigando para não cair. O Eduardo Cudê, hoje, desrespeitou o Gustavo Prado, o melhor jogador em campo contra o Belgrano, em Córdoba. Começou no banco. E ele poderia ter entrado.
15, 20 do segundo tempo, ou até no intervalo. E o Kudê botou ele aos 44 do segundo tempo. Um gesto de desrespeito, um gesto de quem não estava enxergando o jogo e de quem sinaliza a falta de confiança em alguém da base. Base, ou categorias de base, que, de acordo com promessa de campanha do presidente eleito, Alessandro Barcelos, teriam um olhar especial, ainda lá na primeira gestão. Mas que a gente vê que pelos mandos e desmandos do treinador, amigo dele, presidente Alessandro Barcelos, não ocorre. Vamos aguardar as próximas horas. Mas a demissão de Eduardo Kudê me parece uma questão de tempo. Aliás, acho que pouca gente se mostraria contrário com essa demissão. Tchau, gente. Difícil, né?